Olá, estamos de volta então para fechar a semana. Eu vou continuar então a ler o trechinho que faltou do capítulo 15, depois da sequência, tá bom? E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo, com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava-a para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz. Dizia isso metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebestes que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, Chiquito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro, que importa se acabou? Um dia, quando nos separarmos... Não diga isso, bradei eu. Tudo cessa um dia. Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Depois fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço. Pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me à farta os sacrifícios, espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim. E ela cedia a tudo, risonha e paureira. Você é das Arábias, dizia-me. E ia a pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar. Capítulo 16. Uma reflexão imoral. Ocorre-me uma reflexão imoral, que é ao mesmo tempo uma correção de estilo. Cuido haver dito no capítulo 14 que Marcela morria de amores por Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos diches e fiados? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral,
porque não se entende bem o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir com diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Capítulo 17. Do trapézio e outras coisas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Desta vez, disse ele, vais para a Europa. Vais cursar uma universidade, provavelmente Coimbra. Quero-te para homem sério e não arruador e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto, gatuno, sim senhor, não é outra coisa um filho que me faz isto. Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já resgatados por ele, e sacudiu-mos na cara. Vês, Peralta, é assim que o moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar pelas ruas? Pelintra, desta vez ou tomas juízo ou ficas sem coisa nenhuma. Estava furioso, mas de um furor temperado e curto. Eu ouvia-o calado e nada o pus à ordem da viagem, como de outras vezes fizera. Ruminava a ideia de levar Marcela comigo. Fui ter com ela. Expus-lhe a crise e fiz-lhe a proposta. Marcela ouviu-me com os olhos no ar, sem responder logo. Como insistisse, disse-me que ficava, que não podia ir para a Europa. Por que não? Não posso, disse ela com ar dolente. Não posso ir respirar aqueles ares, enquanto me lembrar de meu pobre pai, morto por Napoleão. Qual deles? O hortelão ou o advogado? Marcela franziu a testa, cantarolou uma seguidilha entre dentes, depois queixou-se do calor e mandou vir um copo de aluá. Trouxe-lhe a mucama, numa salva de prata que fazia parte dos meus 11 contos. Marcelo ofereceu-me polidamente o refresco. Minha resposta foi dar com a mão no copo e na salva. Entornou-se-lhe o líquido no regaço. A preta deu um grito. Eu bradei-lhe que se fosse embora. Ficando a sós, derramei todo o desespero de meu coração. Disse-lhe que ela era um monstro, que jamais me tivera amor, que me deixara descer a tudo, sem ter ao menos a desculpa da sinceridade. Chamei-lhe muitos nomes feios, fazendo muitos gestos descompostos. Marcela deixara-se estar sentada, a estalar as unhas nos dentes, fria como um pedaço de mármore. Tive ímpetos de a estrangular, de a humilhar ao menos, subjugando-a a meus pés. Ia talvez fazê-lo, mas a ação trocou-se noutra. Fui eu que me atirei aos pés dela, contrito e súplice. Beijei-lhes, recordei aqueles meses da nossa felicidade solitária, repeli-lhe os nomes queridos de outro tempo, sentado no chão, com a cabeça entre os joelhos dela, apertando-lhe muito as mãos. Ofegante, desvairado, pedi-lhe com lágrimas que me não desamparasse. Marcela esteve alguns instantes a olhar para mim, calados ambos, até que brandamente me desviou
e com um ar enfastiado: "Não me aborreça", disse. Levantou-se, sacudiu o vestido ainda molhado e caminhou para a alcova. "Não", bradei eu, "não hás de entrar, não quero." Ia a lançar-lhe as mãos, era tarde. Ela entrara e fechara-se. Saí desatinado. Gastei 2 mortais horas em vaguear pelos bairros mais excêntricos e desertos, onde fosse difícil dar comigo. Ia mastigando o meu desespero com uma espécie de gula mórbida. Evocava os dias, as horas, os instantes de delírio. E ora me comprazia em crer que eles eram eternos, que tudo aquilo era um pesadelo. Ora, enganando-me a mim mesmo, tentava rejeitá-los de mim como um fardo inútil. Então, resolvi embarcar imediatamente para cortar a minha vida em 2 metades. E deleitava-me com a ideia de que Marcela, sabendo da partida, ficaria ralada de saudades e remorsos. Que ela amara-me à tonta, devia de sentir alguma coisa, uma lembrança qualquer, como do alferes Duarte. Nisto, o dente do ciúme enterrava-se-me no coração. Toda a natureza bradava que era preciso levar Marcela comigo. Por força, dizia eu, ferindo o ar com uma punhada. Enfim, tive uma ideia salvadora. Trapézio dos meus pecados, trapézio das concepções abstrusas. A ideia salvadora trabalhou nele como a do emplasto, do capítulo 2. Era nada menos que fasciná-la muito, deslumbrá-la, arrastá-la. Lembrou-me pedir-lhe por um meio mais concreto do que a súplica. Não medi as consequências. Recorri a um derradeiro empréstimo. Fui à Rua dos Ourives. Comprei a melhor joia da cidade. 3 diamantes grandes, encastoados num pente de marfim. Corri à casa de Marcela. Marcela estava reclinada numa rede, o gesto mole e cansado, uma das pernas pendentes, a ver-se-lhe o pezinho calçado de meia de seda, os cabelos soltos, derramados, o olhar quieto e sonolento. "Vem comigo", disse eu. "Arranjei recursos, temos muito dinheiro, terás tudo o que quiseres. Olha, toma." E mostrei-lhe o pente com os diamantes. Marcela teve um leve sobressalto. Ergueu metade do corpo e, apoiada num cotovelo, olhou para o pente durante alguns instantes curtos. Depois retirou os olhos. Tinha-se dominado. Então eu lancei-lhe as mãos aos cabelos. Coligi-os, enlacei-os à pressa, improvisei um tocado sem nenhum alinho e rematei-o com o pente de diamantes. Recuei, tornei a aproximar-me, corrigi-lhe as madeixas, abaixei-as de um lado, busquei alguma simetria naquela desordem, tudo com uma minuciosidade e um carinho de mãe. "Pronto", disse eu. "Doido", foi a sua primeira resposta. A segunda foi puxar-me para si e pagar-me o sacrifício com um beijo, o mais ardente de todos. Depois tirou o pente, admirou muito a matéria e o lavor, olhando a espaços para mim e abanando a cabeça com um ar de repreensão. "Ora, você", dizia, "vens comigo?" Marcela refletiu um instante. Não gostei da expressão com que passeava os olhos de mim para a parede, da parede para a joia. Mas toda a má impressão se desvaneceu quando ela me respondeu resolutamente: "Vou. Quando embarcas?"
daqui a 2 ou 3 dias. Vou. Agradeci-lhe de joelhos. Tinha achado a minha Marcela dos primeiros dias e disse-lhe. Ela sorriu e foi guardar a joia enquanto eu descia a escada. Capítulo 18. Visão do corredor. No fim da escada, ao fundo do corredor escuro, parei alguns instantes para respirar, apalpar-me, convocar as ideias dispersas, reaver-me, enfim, no meio de tantas sensações profundas e contrárias. Achava-me feliz. Certo é que os diamantes corrompiam-me um pouco a felicidade, mas não é menos erro, perdão, mas não é menos certo que uma dama bonita pode muito bem amar os gregos e os seus presentes. E depois eu confiava na minha boa Marcela. Podia ter defeitos, mas amava-me. Um anjo, murmurei, olhando para o teto do corredor. E aí, como um escárnio, vi o olhar de Marcela. Aquele olhar que pouco antes me dera uma sombra de desconfiança, o qual chispava de cima de um nariz que era ao mesmo tempo o nariz de Becbará e o meu, pobre namorado das 1001 noites. Vi-te ali mesmo correr atrás da mulher do vizir ao longo da galeria, ela a acenar-te com a posse e tu a correr, até a alameda comprida, de onde saíste à rua, onde todos os correeiros te apuparam e desancaram. Então, pareceu-me que o corredor de Marcela era a alameda e que a rua era a de Bagdá. Com efeito, olhando para a porta, vi na calçada 3 dos correeiros, um de batina, outro de libré, outro à paisana, os quais todos 3 entraram no corredor. Tomaram-me pelos braços, meteram-me numa sege, meu pai à direita, meu tio cônego à esquerda, o de libré na boleia, e lá me levaram à casa do intendente de polícia, donde fui transportado a uma galera que devia seguir para Lisboa. Imaginem se resisti, mas toda a resistência era inútil. 3 dias depois, segui barra fora, abatido e mudo. Não chorava sequer. Tinha uma ideia fixa. Malditas ideias fixas. A dessa ocasião era dar um mergulho no oceano, repetindo o nome de Marcela. Bom, vamos ficar por aqui porque o capítulo 19 é longo, tá bom? Hoje é sexta-feira, bom, né? Um videozinho um pouquinho mais curto, tá bom? Então, desejo a vocês um ótimo final de semana e aguardo vocês aqui comigo na segunda-feira, tá bom? Muito obrigada. Não esquece do seu like, pelo menos, tá bom? Tchauzinho.